campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema A Infância e a Mediunidade, que será apresentado pela Eide. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Irmãos, este tema é bastante importante, porque nós normalmente costumamos raciocinar sobre a mediunidade nos adultos, na pessoa já formada. Mas e quando ela acontece com uma criança? Quando a criança apresenta visões, relata ter ouvido vozes, ter premonições, lembrar-se de alguma coisa de uma outra época, quando essa criança era adulta, reminiscências de uma vida passada. Todas essas coisas geram muita curiosidade e, às vezes, muita apreensão, principalmente para aqueles que não estão familiarizados com os ensinamentos espíritas. Então, as pessoas podem ficar seriamente preocupadas, achar que aquela mudança de comportamento tem a ver com falta de educação ou com atitudes voluntariosas da criança e frequentemente ela está sentindo influência dos espíritos, do ambiente psíquico onde ela vive com seus pais, se ela pode captar coisas ali daquele ambiente e pode relatar coisas que está vendo e que está percebendo através da audição ou da intuição. Não é nada que devamos entender como uma enfermidade, algo que tem que ser curado, algo que tem que ser combatido com castigos ou com... muitas pessoas começam a negar as coisas que a criança relata, dizer que é imaginação, dizer que a criança não está bem em algum momento por estar relatando coisas que são para ela a realidade. Não é assim que devemos agir com naturalidade, acolher aqueles relatos como coisas naturais e procurar auxílio. E esse auxílio nós vamos encontrar com aqueles que entendem, que estão preparados para ajudar, como as casas espíritas. A casa espírita tem condições de acolher este grupo familiar e esclarecer a todos, auxiliar a criança naquelas manifestações e orientar os pais de como proceder, além de oferecer o tratamento para que a criança readquira a harmonização íntima, readquira a autoconfiança também. Ela verá que aquelas coisas são tratadas com naturalidade e até vai conseguir relatar melhor o que está vendo, o que está sentindo, porque muitas vezes acontece de a criança ficar com medo de dizer. Então ela passa a temer aquelas manifestações, como parece que os adultos também temem. E ela começa a ficar assustada, amedrontada por não encontrar apoio nem esclarecimento. No livro dos médiuns, Allan Kardec já refere fenômenos relatados por crianças. O que é isso? Mediunidade todos nós temos, e temos desde tenra idade. Mas ocorre que a criança
logo que chega ao mundo físico, ainda tem uma ligação muito grande com o mundo espiritual, ainda está mais suscetível àquelas influências que os espíritos podem ter sobre ela. Então isso irá desde influências sutis na maneira dela se expressar, nas coisas que ela diz, até pode tornar-se uma coisa mais séria, com consequências mais graves, quando espíritos não comprometidos com o bem se aproximam daquele ser para influenciá-lo e trazer sofrimento à criança ou aos seus familiares. Tudo isso é possível de acontecer. O que cabe aos adultos é manter o equilíbrio antes de tudo e saber que tudo que está no mundo é da natureza. E se essas coisas estão acontecendo, não obstante sejam coisas que possam perturbar por algum tempo, mas são coisas naturais que devem ser tratadas aonde há possibilidade de encontrar a orientação adequada. Não adianta levar a criança aqui ou ali, ou mesmo aplicar castigos e dizer que aquilo não é verdade, que aquilo não existe, que o que ela está vendo não está vendo, que é fruto da sua imaginação, porque então estaremos prejudicando o desenvolvimento psíquico da criança, o desenvolvimento saudável do ser humano. Se ele está relatando, ou a criança está relatando que está vendo algo, vamos então tratar com naturalidade. Está vendo um amiguinho? Muito bem, nós vamos ver esse amiguinho outras vezes, mas vamos também fazer um passeio numa casa onde tu vai poder relatar tudo isso que tu está sentindo. Há casos de crianças que chegam na casa espírita, os responsáveis relatam as coisas que ela diz e ela passa a negar com medo de serem reprimidas, com medo de serem consideradas estranhas, diferentes, então elas negam, elas não falam com naturalidade. Por quê? Porque anteriormente os adultos não trataram de forma natural aquilo que ela estava falando. Há crianças que atravessam fenômenos de premonições e nós temos que ouvir, tentar dar uma explicação simples para a criança e imediatamente começar a procurar um lugar onde possamos levar a nossa criança para que ela seja tratada de maneira correta, de maneira adequada. Nós sabemos que lá na casa espírita, principalmente quando há o acolhimento de crianças, quando tem um departamento infantil, onde a criança tem condições de se expressar, eles estão preparados para todas essas ocorrências, estão preparados para trazer de volta a harmonia para o lar e tornar essa família, a criança e os seus pais, mais seguros, mais tranquilos, sabendo que não está acontecendo nenhuma coisa malévola, nenhuma coisa horrível com seus filhos, não. Tudo é natural e tudo tem uma razão de ser, então vamos ficar tranquilos e saber que as crianças também podem apresentar fenômenos mediúnicos antes de amadurecerem e que, tratados
esses fenômenos acabarão por desaparecer até que ela tenha a idade adequada para então entender perfeitamente o que está acontecendo. Acabamos de assistir o 100º programa dos Assuntos de Família. Em cada programa, sempre foi uma pessoa que falou sobre um tema específico. Mas hoje é um dia especial. E para comemorarmos, reunimos toda a nossa equipe para conversar sobre esse fato importante do nosso trabalho, que alcança o número 100 nas apresentações. Inicialmente, passo a palavra para a Loriana. Então, primeiro, é uma alegria nós estarmos aqui comemorando 100 vídeos, né? Um trabalho que começou, acho que de uma forma até despretensiosa. É importante a gente poder mostrar para quem nos assiste, poder contar, porque muitas pessoas não sabem, mesmo frequentadores, trabalhadores da nossa casa, que esse Assuntos de Família não foi um programa criado para o canal do YouTube quando começou a pandemia, mas que, na verdade, ele foi uma adaptação a um trabalho presencial que existe há muitos anos na nossa casa, e com a pandemia nós entendemos que seria importante se nós pudéssemos continuar contribuindo com as famílias, ainda mais no momento em que as famílias se encontravam mais vulneráveis no isolamento, onde às vezes se acirram os conflitos, enfim, os desafios da convivência. Então, esse nosso trabalho, ele é feito aos domingos de manhã, muito vinculado à evangelização da infância e da juventude, que também existe há muitos anos na nossa casa, e é sempre com o objetivo de dar um apoio as famílias, exatamente nisso que ele estava falando, do desafio, né, de conviver em família, de poder trabalhar situações que as crianças e os jovens trazem, né? Então, nós tentamos trazer todo esse ambiente que a gente tem no nosso trabalho presencial, que ainda não está sendo presencial, nem a evangelização, nem o nosso trabalho, para o YouTube, para poder contribuir com as famílias, como é o objetivo do nosso trabalho desde que ele existe, né? E ele não é um trabalho que acontece só na nossa casa, né? É um programa, depois um de nós vai poder conversar um pouquinho mais, que é da federação. Mas acho que a Eide também pode nos contar um pouco mais do trabalho. Pois é. O trabalho, claro, ele traz assuntos de interesse da família, mas não somente da família, mas de todos nós, porque problemas todos nós temos. Então, quando nós escolhemos os assuntos, é justamente com o objetivo de abordar aqueles temas mais comuns da vivência, de relação das pessoas. Então, nós escolhemos com muito cuidado, com muito critério esses assuntos. E quando estamos na forma presencial, ainda trazemos convidados. Era costume sempre trazermos bastante contribuição de fora através desses convidados, que são pessoas que têm um maior conhecimento sobre cada um dos temas. Então, eles abordavam e explicavam, traziam para debate, e todos nós participávamos. Eu acho importante complementar aquela colocação inicial da Lorena, de que o nosso trabalho ele já vinha sendo desenvolvido há muitos anos em nossa casa, mas era uma atividade vinculada ao Departamento de Evangelização da Infância e da Juventude. Era o Ciclo de Paz. E esse trabalho veio tomando corpo, foi se ampliando, foi se aprofundando. Então, nós assumimos uma outra estrutura.
passou a ser uma atividade do Departamento de Assuntos da Família, abordando esses temas que a Eide referiu, com esses objetivos também referidos, e que estão em consonância com o esforço global do movimento espírita. Porque a Federação Espírita Brasileira orienta no sentido do desenvolvimento de atividades de orientação à família, desenvolve campanhas como a campanha Viver em Família, inclusive sugerindo, não é, um conjunto de temas, de abordagens, de bibliografia, de recursos, enfim, para a realização do trabalho. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por sua vez, na sua área de assuntos da família, também oferece recursos e estímulos para que os centros espíritas do nosso estado implantem esta atividade. Assim, nós estamos nesse grande conjunto, né, de iniciativas em diferentes níveis, no âmbito nacional, no âmbito estadual, né? E nós, em nossa casa, desenvolvemos esse trabalho também com a convicção de que estamos integrados a uma grande corrente espiritual de assistência à família, que integradamente com o trabalho que é realizado na infância e da juventude. É a evangelização de todos nós. Isso. E dentro disso, sempre procuramos dar o enfoque da doutrina espírita nos diferentes assuntos abordados, sabendo da importância da evangelização de nós, adultos, para melhor nos colocarmos como educadores, como orientadores das nossas crianças e jovens. Então, como bem já foi colocado, é um trabalho que está junto com a evangelização das crianças e jovens. Então, assim como as crianças e jovens se evangelizam, nós também precisamos ter esse suporte para podermos também agirmos, também atuarmos como educadores. E é na família que vamos alcançar os objetivos da nossa existência. É no convívio em família, é no relacionamento uns com os outros que nós vamos nos educando, nos aprimorando, vamos aparando as arestas e assim vamos alcançando aquilo que nos propomos quando ainda estávamos na pátria espiritual, nos preparando para reencarnarmos, nos preparando para essa vivência em família. Então, é assim que a gente vai alcançando os objetivos da nossa presente reencarnação. E um outro detalhe que eu gostaria de ressaltar é que os temas vão se repetir, têm se repetido algumas vezes, e as pessoas podem pensar que são a mesma coisa, que são reprises, mas não é assim que acontece, porque cada tema recebe um enfoque de quem vai comentar, e ele vai colocar ali, a pessoa que está comentando vai colocar as suas impressões, as suas vivências e também o momento que está sendo, em que está falando. Então, tudo isso faz com que cada tema, mesmo que tenha o mesmo título, tenha um conteúdo diverso. E isso, não precisamos ter dúvida de que cada um vai sempre, mesmo que seja a mesma pessoa que vá falar sobre o mesmo tema, nunca falará a mesma coisa. É uma coisa que eu acho interessante também, dentro daquilo que o irmão Pércio estava explicando do departamento, da área de assistência, né, de assuntos da família, é interessante a gente perceber que a federação se ocupou de fazer essa sincronia, das crianças, os jovens estarem sendo evangelizados e as famílias estarem sendo preparadas
para lidar com as crianças que estão sendo evangelizadas. À medida em que nós vamos tratando assuntos muito semelhantes, porque é tudo à luz da doutrina espírita, tanto a evangelização quanto os assuntos de família, ou o nosso ciclo de paz, como chamamos no trabalho presencial, porque ficamos todos na mesma faixa vibratória, conseguimos uma comunicação melhor até, à medida em que todo mundo vai tendo seus espíritos despertados, né, para a realidade da reencarnação, como disse a Sinara, a responsabilidade da reencarnação. Então, eu achei muito interessante isso da gente poder perceber a ocupação da federação do apoio como um todo. O movimento espírita, ele desenvolve este esforço de aprendizado, esforço de educação. E a família, sendo um núcleo essencialmente educador, daqueles espíritos que integram aquele grupo familiar, que trazem entre si compromissos e oportunidades tão importantes para a evolução de cada um e de todo o conjunto, encontra, então, recursos, estímulos, encontra, afinal, contribuições para o despertamento das consciências, para a conscientização da nossa condição de espíritos imortais em evolução, conforme os fundamentos doutrinários ressaltados pela Sinara, que estão estendidos a todos os participantes da família. A temática abordada, ela exatamente oferece condições para o enfrentamento das situações familiares, reflexões dessas situações tão comuns, não é? No dia a dia de cada família, vista sob o ponto de vista da doutrina espírita e com ênfase ainda na educação dos filhos. Portanto, alcança uma grande importância esta atividade, que é essencialmente integrada pela espiritualidade e por nós todos que participamos, desde cada membro da família, cada um de nós que participa desse trabalho, de todos que reflexionam conosco e da espiritualidade que nos assiste em nome de Deus, em nome do Cristo. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Queremos agradecer a participação de todos, a atenção de todos. Lembramos que todos os programas ficam disponíveis no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Continuem nos assistindo. Se tiverem vontade, podem comentar. E se gostarem, não deixem de curtir. Agradecemos a toda a nossa equipe e a todos que acompanham o nosso trabalho. Com o coração cheio de gratidão e alegria, nos despedimos. Um forte abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site